Olá pessoal, tudo bem? Bom, na nossa aula de hoje a gente vai falar um pouco, continuar, falando sobre os estudos das funções. No caso de hoje nós vamos falar sobre a função do segundo grau. Só lembrando, quando a gente pensa na ideia de função, a gente está associando sempre duas grandezas. Então, no caso lá da função, associar x com y, f de x com x. Então, daí não importa a variável que a gente está trabalhando, mas na ideia geral a gente associa duas grandezas. A associação dessas duas grandezas como quando uma depende da outra para acontecer, a gente está falando da ideia de função. E no caso de hoje, no estudo de hoje, nós vamos trabalhar a questão da função do segundo grau. Ver as suas particularidades, ver como é que funciona, fazer um estudo aí de uma função para a gente poder analisar, para a gente poder ver como é que é isso daí. Então vamos lá. Bom, primeiro, quando a gente fala em função do segundo grau, ou também conhecida como função quadrática, então a ideia da função do segundo grau também é o nome de função quadrática, por quê? Porque está elevado ao quadrado, certo? Toda função a gente define ela a partir daquilo que acontece com a variável, aquilo que acontece com aquela variável dependente. Então a gente, recordando, sempre quando fala em função, eu posso trabalhar a ideia de y ou eu posso trabalhar a ideia de f de x. É claro que isso é quando a gente fala de forma genérica e de uma função para facilitar o entendimento dela, mas como eu disse, a gente pode ter outra variável incluída sem problema nenhum. Então, quando eu penso nessa questão da função de segundo grau, y igual a f de x, quando que eu vou ter uma função que ela é uma função do segundo grau? Então, primeiro, a gente sempre define que uma função ela ocorre a partir de dois conjuntos. Então, no nosso caso, nós vamos trabalhar do conjunto dos números reais para o conjunto dos números reais, ou seja, trabalha de real para real, como a gente costuma dizer, e eu posso colocar o seguinte, ó, f de x ou y, porque isso é a mesma coisa, é igual a x ao quadrado mais bx mais c. Isso daqui é o formato de uma função de segundo grau. Percebam que a ideia da gente falar que ela é uma função de segundo grau é justamente por conta disso, ó, porque o x aqui está elevado a 2. Então, isso define a ideia de uma função do segundo grau. Partindo desse princípio, a única coisa que não pode acontecer, a única restrição que a gente tem em cima disso daqui é que o A precisa ser diferente de zero. Ou seja, eu não posso ter o A valendo zero. O B pode ser zero, o C pode ser zero, conforme já viu na equação, sem problema nenhum. Agora, se o A for zero, a gente cancela o termo ao quadrado. Cancelando o termo, porque zero vezes qualquer coisa, ele vai cancelar, a gente passa a ter uma função do primeiro grau. Por isso que a única coisa que não pode acontecer dentro de uma função é o A ser zero. Beleza, pensando nisso, analisando essa situação, nós vamos ter os valores de A, B e C. Isso daqui é aquilo que a gente chama de coeficientes, são os coeficientes de uma função. Aqui normalmente vão ser números, então eu poderia colocar uma função desse jeito aqui, ó, como uma forma de exemplificar isso que eu estou falando. Eu tenho lá a função x ao quadrado menos 5x mais 12, por exemplo. Daí eu falo assim para vocês, isso é uma função do segundo grau, porque ela tem o x elevado ao quadrado, e se a gente for definir aqui quais são os nossos coeficientes, a gente sabe que o a ele vale 1, a gente sabe que o b ele vale menos 5, o sinal é importante, ele vale menos 5, e o c ele vale 12. Então percebam que esses são os coeficientes que a gente tem. A partir desses coeficientes aqui, a gente vai determinar a raiz, a gente vai determinar o gráfico, tudo que nós vamos falar a partir daí. O que a gente tem que ter em mente, a princípio, estou trabalhando uma função do segundo grau, estou pensando nessa questão da função, ela vai ter esse formato aqui. Apareceu x ao quadrado, é uma função do segundo grau. Tudo bem? Então vamos seguir aí. Bom, a partir disso daí, a gente pensa na primeira coisa, a ideia das raízes de uma função. Então, sempre que a gente pensa na ideia de uma raiz da função, a raiz é sempre aquele valor que quando você substitui um número no lugar do x, o resultado dá zero. Então, em outras palavras, se a gente for associar, sempre que eu tenho f de x igual a zero, a gente está definindo a raiz de uma equação. Então, só para a gente ter uma ideia, vou dar um exemplo disso, aqui no canto aqui só para a gente perceber. Coloca assim, ó, considere a função de real, f de x igual a x ao quadrado, por exemplo, mais 4x, mais 4x
mais 4x. Por exemplo, vamos trabalhar só desse jeito mesmo. X ao quadrado mais 4x. Daí eu falo assim para vocês, será que existe algum número que a gente coloca no lugar do x que o resultado disso daqui dá zero? Por exemplo, vamos pensar na possibilidade. Se eu falo assim para vocês, calcula para mim o f de zero. O que significa o f de zero? Vou pegar o zero e vou substituir no lugar do x. Então, eu vou ter zero ao quadrado, que é zero, 4 vezes zero, que é zero. O resultado deu zero? Ou seja, zero é raiz. Ah, vamos pegar o f de menos 4. Se eu pegar o f de menos 4, eu vou ter menos 4 ao quadrado mais 4 vezes menos 4. Menos 4 ao quadrado, 16. Mais com menos, menos 16. O resultado deu zero também? Ou seja, o menos 4 também é raiz. Então, percebam que sempre que a gente pega o resultado, pega um número e substitui no lugar do x e o resultado dá zero, isso é o que a gente chama de raiz de uma função. Lembrando que, só para a gente relembrar isso daí, sempre que a gente pensa na ideia da raiz de uma função, a gente vai saber que pode ter raiz real ou não. Lembrando que a gente está trabalhando dentro do conjunto dos números reais. Então, analisando isso, como que a gente faz para determinar? É só a gente pegar, como eu disse, essa função f de x e igualar a zero. Quando a gente pega e iguala a função a zero, a gente passa a ter uma equação de segundo grau, que é o caso quando eu coloco ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. A gente passa a ter uma equação de segundo grau. Se eu tenho uma equação de segundo grau, o que define a quantidade de raiz, a quantidade de soluções que a gente tem? O valor do discriminante, o valor do delta. Então, eu vou lá e eu calculo o delta. O delta, que é b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Calculando o valor disso daqui, a gente tem aquelas restrições. Lembrando, se o delta for igual a zero, significa o quê? Significa que eu vou ter duas raízes iguais, que a gente fala. Então, eu vou ter duas raízes iguais. Em outras palavras, eu vou ter uma só. Se o delta ele for menor que zero, ou seja, vai ser negativo, a gente fala que não possui raiz real. Ou seja, não tem solução. E se o delta for maior que zero, significa que eu vou ter duas raízes diferentes. Então, eu vou ter duas raízes diferentes. Então, essas são as possibilidades que a gente tem quando pensa nas raízes de uma função. E daí, resolvendo isso, nós vamos lá para a Bhaskara, né? Só lembrando Bhaskara, que vai ser menos b, mais ou menos raiz de delta, dividido por 2 vezes o a. Por isso, da necessidade da gente saber o valor do delta, porque como o delta vem aqui para dentro da raiz, esse valor ele pode ser positivo ou negativo, daí vai interferir no resultado. Então, isso que define os valores das raízes. E daí, lembrando, para finalizar essa parte aqui, a gente chega lá em x' e x duas linhas. Ou seja, se eu tiver duas raízes, a gente costuma chamar isso de x' e x duas linhas, que são os valores que a gente tem, que quando substitui, conforme eu dei no exemplo aqui, a gente vai ter valor igual a zero. Bom, partindo desse princípio, a gente pode falar e escrever a nossa função naquilo que a gente chama de forma fatorada. Então, só lembrando sempre que a gente pensa, né, em fator, é a gente pegar alguma coisa e escrever como sendo um produto. É a mesma coisa eu falar assim para vocês, só para a gente entender o que significa, né, fatorada. Eu posso falar assim, o 6. Eu posso escrever o 6 como sendo 2 vezes 3. Eu não escrevi o número 6 como um produto de dois números? Então, isso seria, por exemplo, a forma fatorada do 6. Toda função do segundo grau, quando a gente pega e coloca ela assim, f de x, f de x, né, é ax ao quadrado, mais bx, mais c. A gente sabe que ela pode ter x' e x duas linhas. Então, se tiver solução, nós vamos ter como solução x' e x duas linhas. A gente trabalha com essa hipótese. Como ficaria a forma fatorada disso daqui? Fica o a vezes x menos x' vezes x menos x duas linhas. Olha lá, então a partir da utilização das raízes, a gente consegue escrever a nossa função do segundo grau como produto entre o produto das raízes. Então o x é a variável, x' é a primeira raiz, x duas linhas é a segunda raiz. Se a gente for pensar no exemplo anterior lá que eu coloquei, só para a gente relembrar, f de x igual a x ao quadrado mais 4x, a gente sabia que x' vale zero e que x duas linhas vale menos 4. Foi as raízes que a gente determinou. Como aqui o valor do a é 1, eu posso falar então que f de x nada mais é do que
x menos 0 vezes x mais 4. E por que x mais 4? Porque na fórmula o resultado ele é negativo, por isso que a gente coloca aqui o x mais 4. Isso daqui é a forma da gente escrever a equação, uma função do segundo grau aí na sua forma fatorada. Bom, uma outra coisa importante aí da gente saber quando trabalha a ideia de função é a questão gráfica. Então, é possível a gente fazer a representação gráfica de uma função de segundo grau? Claro. Então, como que a gente pode pensar? A gente sabe que o gráfico de uma função de segundo grau é sempre uma parábola. Então, começa por aí. Tá, mas o que é uma parábola? Quando a gente pensa na parábola, parábola nada mais é do que uma curva que possui um eixo de simetria. Então, eu posso falar, por exemplo, que esse daqui ó, é uma parábola. Ah, daí olha só por que a gente define isso como parábola. Se eu pegar e dividir ela no meio aqui, a gente vai ter o quê? Para cá, o mesmo formato, para cá, o mesmo formato. É como se a gente dobrasse e tivesse o mesmo formato. Isso é a ideia de uma parábola. Então, sempre que eu tenho uma função de segundo grau, a gente trabalha a ideia de uma parábola. Daí, essa parábola, ela tem a possibilidade de ter o que a gente chama de concavidade, que é a abertura dela. Então, vamos pensar nessas duas possibilidades aqui. Então, a gente sabe que uma função do segundo grau vai ter uma parábola. Essa parábola ela pode estar virada para cima dessa forma, ou essa parábola ela pode estar virada para baixo. São as únicas possibilidades de representar uma função do segundo grau. É claro que ela poderia estar virada para o lado, mas no caso da função isso não acontece. No caso da função, ou ela está voltada para cima, ou ela está voltada para baixo. E daí o que define isso? O a. Lembra lá da função? Ax² mais bx? Então, se o a ele for maior que zero, a gente fala que a gente tem o que a gente chama de concavidade para cima. A gente vai definir. Agora, se o a for menor que zero, que existe essa possibilidade, a gente vai ter aquilo que a gente chama de concavidade para baixo. Ah, mas e se o a for igual a zero? Lembra que a gente falou? Se o a for zero, a gente não tem uma função de segundo grau. Então, a gente deixa de ter uma função de segundo grau. Então, quando a gente pensa no gráfico, ou ele vai ter concavidade para cima, ou ele vai ter concavidade para baixo. E o que define isso é o valor do a, aquele coeficiente que está junto com o x². Então, sempre isso vai definir o que acontece. Bom, pensando nisso, a gente trabalhou de duas formas. A gente pensou a possibilidade de ter duas raízes, lembrando que a gente falou que uma raiz é quando f de x vale zero. Em outras palavras, agora só para a gente entender melhor isso daqui graficamente falando, a raiz é quando cruza o eixo x. Então, lembrando que quando eu tenho aqui o gráfico, esse é o eixo y, esse é o eixo x. Esse é o eixo y, o x. Então, sempre que o ponto ele cruza o eixo x, é aquilo que a gente define como a raiz de uma função. Então, o que significa? Lembra que a gente falou agora há pouco que a gente vai ter uma parábola? Essa parábola ela pode cortar o eixo x em até 2 pontos, ou ela pode não cortar. O que define isso? A gente tem duas coisas. A gente vai pensar na concavidade, porque essa concavidade ela pode ser para cima ou para baixo. E a gente vai pensar na ideia do discriminante, do delta, porque daí a gente pode ter uma, pode não ter nenhuma, ou pode ter duas raízes. Então, se a gente for associar essas duas coisas, vamos ver o que acontece aqui no gráfico. Pensa da seguinte forma. Se eu falo assim para vocês, ó, eu tenho que o a é maior que zero. Beleza, a gente já sabe que eu vou ter o quê? Concavidade para cima. E se o delta também for maior que zero? E se o delta for maior que zero? O que significa? Significa que eu vou ter duas raízes. Então, percebam ó, que se o delta for maior que zero e que o a for maior que zero, nós vamos ter o gráfico com esse formato aqui, ó, concavidade para cima e cruzando ele em 2 pontos. Então, sempre que a gente começa a desenvolver, a gente começa a trabalhar, a gente já consegue perceber isso daí. Vamos continuar pensando na possibilidade do a maior que zero. Só que agora o delta ser igual a zero. Lembra que a gente falou que quando é igual a zero tem uma raiz só? O que significa? Ó, ele vai vir, vai tocar aqui no eixo e vai voltar a subir. Eu vou ter uma raiz só. E quando eu não tenho nenhuma raiz? O delta maior que zero, concavidade para cima. Porém, é o a maior que zero. Porém, o delta menor que zero. Ele vai fazer esse formato aqui, ó. Ele vem, está descendo, sobe e não toca o eixo x. Então, isso é o que define o formato do gráfico. E do mesmo jeito que acontece dessa maneira aqui para cima, pode acontecer com a concavidade para baixo. Ou seja, se o a
for menor que zero e o delta for maior que zero, o que vai acontecer? Ele vai ter concavidade para baixo, porém ele vai cruzar em dois pontos. Agora, se esse A for menor que zero e o delta for igual a zero, ele vai vir, vai tocar em um único ponto e vai descer. Então, percebam que as únicas possibilidades que a gente tem são essas. E se o delta for menor que zero e o A também for menor que zero? Ele vai fazer o movimento e não vai tocar o eixo X. Então, não existe outra possibilidade além desses valores aqui. É claro que daqui a pouco eu vou postar para vocês um exemplo numérico disso daí, só para entender melhor, mas os únicos formatos que a gente tem é isso daí. Então, eu posso ter concavidade para cima ou concavidade para baixo. Pode tocar em nenhum ponto, pode tocar em um ponto ou tocar em dois pontos. Então, dentro de uma função de segundo grau, sempre que a gente estiver trabalhando a ideia gráfica disso daí, o que pode acontecer é isso. Não tem outra possibilidade além dessa, certo? Bom, e daí a gente percebeu que se a gente faz a representação gráfica disso, o que pode acontecer, cruzar, não cruzar, ser concavidade para cima, para baixo, mas vocês perceberam que quando a gente pensa na ideia de uma concavidade, vamos pensar aqui, está acontecendo isso daqui, ó, o gráfico está subindo, chega num determinado ponto, ele começa a descer. É isso a ideia de uma concavidade. Ou seja, o gráfico está crescente, chega num ponto, ele começa a decrescer. Ou ele pode estar decrescendo, ele chega num ponto, ele começa a crescer. Então são as possibilidades que a gente tem. Percebam que existe um ponto aqui, ó, e aqui, por exemplo, que é o que a gente fala, que é o ponto onde ele muda o sentido. Ele era crescente e passa a decrescente. Ele era decrescente e passa a ser crescente. Isso é o que a gente chama de vértice de uma função. Ou seja, o vértice é quando ele muda o sentido. E se ele é um vértice, ele é um ponto. Se ele é um ponto, a gente vai ter um valor aqui para o eixo x e a gente vai ter um valor aqui para o eixo y, que é o que a gente chama de x do vértice e o y do vértice. Se a gente for pensar em termos aí de aplicação, o vértice é uma das coisas que mais aparecem para a gente trabalhar. Por quê? Porque a gente analisa a crescência, a decrescência, quando ele muda de sentido. Então, o vértice é uma das coisas que a gente mais utiliza dentro do estudo de uma função de segundo grau. E daí, lembrando, né, uma função do segundo grau, ax ao quadrado mais bx mais c, se eu quero calcular o que a gente chama de x do vértice, quem é o x do vértice? Quem vai ser esse ponto? É o menos b dividido por 2a. Então, se eu pegar os valores ali dos coeficientes, eu consigo já logo de cara descobrir quem é o ponto. Eu não preciso ficar calculando. Quem vai ser o y do vértice? O menos delta dividido por 4a. Então, percebam que se eu preciso do vértice para saber o ponto que ele estava crescendo, passou a diminuir, que ele estava diminuindo, passou a crescer, a gente pode utilizar isso daqui. A partir dos coeficientes da função de segundo grau, determinar o valor desse vértice. O ponto aqui de inflexão, o ponto que ele muda o sentido do gráfico. Lembrando que eu vou dar um exemplo, vai ficar mais fácil a gente visualizar tudo isso daí. Depois disso, a gente fala do estudo do sinal. Vamos juntar tudo isso daqui que a gente falou e pensar na ideia do estudo do sinal. O estudo do sinal é o seguinte: quando que uma função ela é positiva ou ela é negativa? Ou ela é igual a zero? Então, para a gente analisar o estudo do sinal, a gente pensa sempre no eixo x. Então, só para vocês entenderem, ó, se eu tenho uma concavidade para cima que cruza em dois pontos, o que vai acontecer? Para trás ele não está para cima do eixo x, então a gente fala que aqui a função ela é positiva. Aqui ele não está para baixo do eixo x, a gente fala que a função ela é negativa. E aqui para frente ela passa a ser positiva novamente. Então, se a gente for agora, levando isso que eu estou falando em consideração, e pensar lá na questão das 6 possibilidades de gráfico que a gente tem, como que a gente pode fazer esse estudo do sinal? Ou seja, quando que eu vou ter uma função positiva e negativa? Então, sempre que está para cima do eixo, pensa num gráfico dessa forma. Tocou no único ponto, aqui é positivo, positivo e positivo. Agora, e se não toca em ponto nenhum? Daí ela é toda positiva, em nenhum ponto, porque aqui ainda, nesse lugar, por ser a raiz, ele vale zero. E se eu tiver, então, concavidade para baixo, como é que fica isso? Para trás aqui, ó, vai ser negativo, aqui vai ser positivo e aqui vai ser negativo. Se eu faço aqui, eu vou ter aqui negativo, negativo, e ele pode não tocar, ela vai ser toda negativa. Então, quando a gente fala no estudo do sinal, como que a gente pode fazer, como que a gente percebe, a gente entende
se ela é positiva ou negativa. É a partir do eixo x. O que está para cima é positivo, o que está para baixo é negativo. E a partir disso, a gente define a ideia do que a gente chama de ponto de máximo e ponto de mínimo. O que seria um ponto de máximo? Ponto de máximo é o maior valor que a gente pode ter, ou seja, é o vértice. Aqui, ó, ela estava subindo, começou a descer. Ponto de máximo. Quando que a gente tem o que a gente chama de ponto de mínimo? Ponto de mínimo é ao contrário, é quando ela está descendo, chega no menor valor possível e daí ela começa a subir novamente. Então, a partir do vértice e a partir do estudo do sinal, a gente consegue analisar se nós vamos ter concavidade para baixo, ponto de máximo, concavidade para cima, ponto de mínimo. Então é isso, pessoal. Aqui eu consegui falar tudo a respeito de uma função. Claro que aqui eu estou falando só da teoria, estou ponderando todos os itens, todos os pontos aí teóricos em relação a uma função. Vou vir com um exemplo numérico para poder facilitar aí e mostrar melhor aí para vocês. Então é isso, pessoal. Um abraço aí a todos, até mais. Tchau, tchau.